Olá a todos. Ultimamente nós temos ouvido falar muito sobre a Páscoa porque atravessamos este período e nos círculos religiosos, nas vários tipos de igrejas cristãs, é um assunto que acaba por estar em foco, como é normal. E ao assistir na televisão também vários acontecimentos pelo mundo inteiro, nomeadamente no mundo católico também, e assistindo em vídeos algumas correntes evangélicas, hum, nós vemos que a crucificação de Jesus tomou um grande foco. Hum, E eu não quero estar aqui a falar da crucificação porque, pronto, porque não foi isso que mexeu comigo. O que mexeu comigo é aquilo que pode, de alguma forma, trazer ânimo ao meu coração em dias como estes. Nós estamos muito focados naquilo que atingimos a nível de sucesso material e procuramos atingir níveis de paz e de segurança e de estabilidade quando parece que está tudo a correr bem e os nossos bolsos estão mais cheios, mas a verdade é que nós estamos a lidar com pessoas em que, na grande maioria, todos estão a atravessar uma grande crise, em cima de outras crises. Não é apenas a crise financeira que nós estamos a atravessar, provocada pela guerra da Ucrânia, pelo pós-pandemia, é também provocado pelos políticos corruptos que nós temos tido, quer a nível local, quer a nível nacional, em concluio com muitos empresários, e nós percebemos que muito dinheiro tem fugido do país e vemos os professores, estes conflitos sociais, estas convulsões sociais, vemos os professores a reclamar os seus direitos, os enfermeiros, vemos o salário mínimo como está, vemos a inflação como está. Há um conjunto de situações em que trouxe o resultado de uma estatística acerca da felicidade, em que Portugal tinha descido na sua felicidade, nos níveis de felicidade. Mas isto sempre tudo associado a bens materiais e à situação que nós estamos a viver agora. E é óbvio que pessoas com a crise que estão a atravessar, com problemas financeiros como têm tido, é muito difícil, como se costuma dizer, casa onde não há pão, todo o mundo ralha e ninguém tem razão, não é? Portanto, nós estamos a ver os níveis de ansiedade a subir, nós estamos a ver todo o tipo de convulsões dentro dos lares e dos corações dos seres humanos, não é apenas dos portugueses, mas em muitos sítios nós vemos que, para além de também nos países mais ricos, vermos que há crise daquilo que é verdadeiramente importante, porque é aqui que eu quero lá chegar. Nós vemos os países mais pobres, que é a maioria, é sempre assim, vemos os países mais pobres, o povo a sofrer como sofre, e de facto os níveis de felicidade estão sempre associados a estas coisas, ao ter mais dinheiro ou não ter mais dinheiro. Ora bem, mas o problema é que nós chegamos a fases com uma maior dimensão, então, dos níveis de felicidade mais altos, porque temos os bolsos mais recheados, mas olhamos para dentro do coração das pessoas e continuamos a ver frieza, continuamos a assistir a uma indiferença cada vez mais galopante, porque de facto as pessoas tornam-se egoístas para com os seus bens e para com os seus próprios, e muitas das vezes egoístas dentro do seu próprio lar e até dentro dos seus próprios casamentos. E isso gera competição,
entre pais, filhos e vice-versa, e entre marido e mulher. Hum, eu estou a dar aqui umas várias pinceladas para chegar à Páscoa, porque o que se apresentou da Páscoa, em maior escala, do que eu assisti, eu não estou a dizer que foi em todo o lado, mas daquilo que eu assisti, para aí 80%, o realce foi sempre a crucificação. E eu queria lembrar vocês de uma passagem em Lucas, no capítulo 4, versículo 5, em que as mulheres, onde estão Maria Madalena, vão à procura, vão ao túmulo, encontram o túmulo aberto, isto já no dia da ressurreição, porque nós sabemos, conhecemos historicamente que Jesus ressuscitou ao domingo, no primeiro dia da semana, e nesse dia elas foram lá, mas foram lá com o propósito de cuidar do corpo. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que elas encontram lá dois anjos e eles têm esta frase assim: porque é que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Repara uma coisa, porque é que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Quando nós focamos apenas o aspecto da crucificação, nós nos esquecemos, muitas das vezes, no nosso coração, nós, apesar da mente ter com esse conhecimento, mas nós nos esquecemos que a mensagem é que a partir da ressurreição é que Jesus vivia. A mensagem não eram as várias doutrinas apresentadas em seminário algum, nem em sinagoga alguma, nem em escolas rabínicas. A doutrina entre os cristãos, os primeiros tempos, a mensagem principal é que Jesus estava vivo, que ele não tinha, que ele morreu sim, mas que tinha vencido a morte. Ele ressuscitou. Então, ao ressuscitar, a morte é vencida em Cristo. Este era o impacto da mensagem. Jesus estava vivo. Páscoa, para estes primeiros cristãos, era Jesus está vivo. Ele esteve connosco, fisicamente em carne, para eles, como João escreve na sua primeira carta, na sua primeira carta, mas ele agora ele está vivo porque nós também o vimos vivo. Ele ressuscitou, ele saiu do túmulo por ele mesmo. Mas esta frase nos transporta para... Eu quero transportar esta frase para o aspecto religioso. A Igreja Católica tem as suas práticas e a sua forma de celebrar a Páscoa. A Igreja Evangélica, nas suas várias vertentes, tem aquilo que se chama da Santa Ceia. Eu acho, é a minha forma de ver, que quando Jesus, naquele célebre jantar da Páscoa judaica, a que se chama de Santa Ceia, mas era um jantar perfeitamente normal, eu acho que Jesus não estava a querer dizer que nós fizéssemos hoje aquilo que nós costumamos fazer, que é tomar um cálice de vinho, ou de vinho do Porto, ou um pouco de vinho e um pouco de pão. Eu não estou a dizer que há mal nisso. Eu não estou a dizer isso. Aquilo que eu estou a dizer é que se sacralizou demais este momento e se instituiu este momento dentro das igrejas que nós chamamos cristãs, principalmente as evangélicas, da mesma forma que a Igreja Católica sacralizou aquele momento de levantar a hóstia, e eu creio que não era isso que Jesus estava a falar quando ele disse: façam isto em memória de mim. Não era isso. E na verdade,
nós percebemos que os cristãos começaram a comer juntos quando se reuniam, em grande parte porque havia muita fome também naquele tempo, e os mais ricos, ao se juntarem com os mais pobres, todos partilhavam da mesma comida. Mas isto não tinha nada a ver com aquilo que Jesus nos trouxe, o seu significado. Isto era uma forma de matar a fome e de comerem juntos e de estarem juntos com alegria, etc. Paulo associa, vai buscar as palavras de Jesus e associa, quando ele escreve em 1 Coríntios, quando ele escreve, dizendo, aproveitando um grande erro da igreja, Paulo vai buscar o significado da ceia. Não vai buscar a ceia em si. Portanto, Paulo está a dizer o importante não é a comida nem a bebida. O importante é o significado. Ora bem, Jesus parte um bocado de pão e distribui, pega no vinho e distribui, e ele fala do seu significado. E este significado é o mesmo que quando ele diz em João 8 que quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida. Comer a carne e beber o sangue é nascer de novo. Nascer de novo é ter uma consciência de Deus, não de que Deus existe, mas de um discernimento em que até para a nossa própria vergonha, até muitos ateus têm mais do que nós cristãos. Esta natureza, muitos deles não sabem explicar, está enraizado nos seus corações. Muitos deles não sabem explicar, mas por natureza, eles próprios manifestam a natureza de Deus e a natureza do reino de Deus. Quando Jesus diz a Nicodemos que, para um homem já com uma idade bastante avançada, ele diz: tu precisas de nascer de novo, e Nicodemos faz esta pergunta: mas como é que eu posso nascer de novo se sou velho? Como é que eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe? E Jesus está-lhe a dizer: Nicodemos, o que é carne, o que é espírito, é espírito. É espírito, Nicodemos. É a revelação, é ampliar a consciência. O nascer de novo é avançar sem garantias. É o decidir. Uma vez a minha filha mais velha questionou-me por causa da fé. E a minha resposta foi esta: mas como é que eu posso ter a certeza de que é verdade? Que Jesus é verdade, que tudo isto que nós partilhamos que é verdade. E eu disse para ela: a questão é que nós ou decidimos avançar ou não decidimos. Ou eu creio ou não creio, porque foi o que Jesus disse a Tomé. Tomé, tu és feliz porque tu creste, porque tocaste, tu viste. Mas mais feliz é aquele que vai crer sem ver, porque é esta atitude que nós temos de avançar. Eu posso não acreditar, posso não, enfim, mas a verdade é que a essência do reino de Deus, quando está implantada no meu coração, e por decisão minha, e porque eu quero, e porque eu desejo, isto é fé, isto me faz avançar. Só que esta manifestação do reino de Deus faz com que comece a sair de mim, começa a transformar-me, começa a mexer comigo, começa a tirar aquilo, a limpar a casa, ao mesmo tempo que faz de mim uma bênção na vida de outros. Quando eu procuro apenas os mortos, eu começo a comer tudo aquilo que gera morte. Estas mulheres que foram à procura de Jesus, elas foram para encontrar um morto. Estava a perceber? No coração delas, Jesus estava morto. Até poderia vir a acontecer um milagre, embora ele já tivesse predito que ia ressuscitar. Mas a questão aqui é que dentro delas, elas já estavam preparadas para a morte e não estavam preparadas para a vida. E o que Deus nos chama é para nós estarmos preparados para a vida. Apesar de nós vivermos as circunstâncias que estamos a viver, a chamada de Jesus para as nossas vidas, hoje, passado 2000 anos, é que
Ele quer que cada um de nós vivamos a sua vida, cada vez mais. E viver a vida de Jesus é comer a sua carne e beber o seu sangue. É viver o reino. Quando ele diz, façam isto em memória de mim, façam isto em memória de mim, Jesus não está a falar nem de pão nem de vinho. Jesus está a falar de verdade. Façam isto em memória de mim. Ele está a dizer, partilhem. Partilhem, deem de mim. Porque ele pega um bocado de pão e aquilo é um símbolo. Façam isto em memória de mim. Partilhem. Partilhem do que vocês têm. Ok, o que é que nós temos para partilhar? Esta é a pergunta que se levanta. Porque se eu procuro mortos entre os mortos, o que é que eu tenho para partilhar? Entendo o que é a Páscoa. A Páscoa é a partilha da vida. Se eu procuro mortos entre mortos, o que é que eu vou partilhar? Eu vou partilhar morte. E partilho morte nos seus mais diversos aspectos. Jesus disse, não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Não se consegue esconder. Não se consegue esconder uma lâmpada debaixo de algo que a cubra. Você tem a sala às escuras, de repente falta-lhe a eletricidade, você vai buscar uma vela, hoje temos as lanternas dos telemóveis, mas você liga a lanterna do seu telemóvel e coloca debaixo de um tacho. Isso não faz sentido. E Jesus disse que nós, os discípulos, seríamos como essas cidades e como essas lanternas que precisam estar num posto, num sítio qualquer, onde possa iluminar a sala toda. O que Jesus está a dizer é que de nós tem que sair vida, tem que sair verdade, tem que sair justiça. O que Jesus está a dizer é que nós não devemos nos tornarmos como as trevas. Porque se eu, como lâmpada, fico debaixo de um tacho e não projeto luz, ok, então eu tornei-me trevas. A minha luz ficou ali limitada, percebe? É a mesma coisa que estar apagado. Eu estou a pactuar com as trevas. Então, seja onde quer que eu esteja, muitas das vezes, nós somos chamados a ser pedras nos sapatos. Nós somos chamados, seja no nosso trabalho, seja na nossa congregação, seja no grupo que nós participemos, nós somos chamados a sermos concordantes. Eu vou usar este termo. Pessoas que concordam com tudo. Não. Nós só enriquecemos o grupo se nós discordarmos daquilo que precisa de ser discordado. E eu preciso de dizer não. Eu tenho aqui uma transeunte que está a passar. E é o momento que eu vou afastá-la. Ok. Já passou. Nós precisamos ser, muitas das vezes, pedras no sapato e dizer não. Isso está errado. Eu não tenho que agradar a um chefe, concordando com ele, quando aquilo que ele me está a dizer é absurdo. Obviamente que eu tenho que tratar com o máximo de respeito. Não é bajulação, não é subserviência. É respeito. Respeito, mas de uma forma séria. Quando eu olho para as congregações e vejo que as congregações têm medo de ofender o pastor, que o pastor se sente ofendido porque é uma pessoa facilmente ofendida, ou o padre, ou o seu mentor, a sua mentora, a sua pastora, quando se evita tocar em certos assuntos, quando tudo está sensível demais que não se pode tratar, porque a pessoa, enfim, é muito delicadoce no sentido de que não se pode beliscar. Não, ou nas várias reuniões, quando todos somos chamados a concordar, porque senão ficamos como que ovelha negra, isso é sinal de que essa cidade não está no monte, está num vale. E a prova viva de que quando as nossas vidas deixam de projetar vida para a vida dos outros, quando a nossa comunidade deixa de projetar vida no sítio onde está exposta, é porque internamente as coisas não estão bem. E nós precisamos de viver a ressurreição da vida.
As pessoas que vivem comigo não têm que concordar com tudo aquilo que eu digo. Eu lembro-me de procurar me cercar de colaboradores meus, fosse no trabalho, fosse em igrejas que eu pastoreei, que tivessem a coragem, e eu pedia sempre de perceberem que qualquer decisão ou pensamento, eu não gostaria de tomar uma decisão sem ouvir. Porque muitas das vezes nós temos a sensação de que estamos corretos por causa de uma emoção ou outra, mas vem outra pessoa e nos diz, nos dá uma opinião diferente. E nós temos que ser humildes para ouvir e para aceitar. E qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer comunidade religiosa cresce, permitindo que a sabedoria se instale através das mais diversas opiniões. Quando um líder, um patrão, um chefe procura apenas pessoas que concordem com ele, acreditem que mais tarde ou mais cedo essa obra acabará por ir caindo, se ir desfazendo. É preciso ter a coragem e a humildade e cada um de nós, termos a coragem de sermos humildes para ouvir quem está à nossa volta, para ouvir quem de facto é nosso amigo e dizer: João, tu estás errado. Tu estás a pensar dessa forma, mas isso aí não está correto. Eu preciso disso. Eu preciso que me digam isso. Mas que me digam com base de apoio. Eu preciso de ser chamado à atenção. Eu agradeço quando me chamam a atenção. Eu tenho falhas no meu trabalho, preciso que me chamem a atenção. E graças a Deus que sempre temos amigos no trabalho que nos dão dicas, que nos chamam a atenção para isto, para aquilo, nos enriquecem no nosso trabalho. Ora bem, na nossa vida pessoal, o que é que o nosso trabalho tem a ver com Páscoa? Tem tudo a ver, porque tem a ver com a nossa atitude. Porque se nós olharmos mais para a ressurreição do que para a crucificação, eu não estou a dizer que devemos pôr a crucificação de parte, mas se nos focarmos mais na ressurreição do que na crucificação, nós enriquecemos. Nós enriquecemos a nossa vida espiritual, nós enriquecemos a nossa vida emocional, nós aprendemos mais sobre limites da nossa consciência. Nós criamos em nós um estímulo de prática dos ensinamentos daqueles que nós que nos consideramos cristãos. Nós aprendemos aguçamos mais o nosso coração e a nossa consciência face aos ensinamentos de Jesus, porque ao fim e ao cabo Ele é que é a nossa base, a nossa estrutura e o nosso teto. E nós vamos ir conhecendo e vivendo, como Paulo diz, a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Nós vamos conhecendo e vamos vivendo a profundidade desse amor. Isto é muito importante. E tornamos-nos outro tipo de pessoas que nós antigamente não éramos. E nós começamos a perceber primeiro em nós aquilo que nos traz morte, aquilo que nós achamos que tem vida, mas que produz morte, nós vamos pondo de parte, passo a passo, aquilo vai saindo da nossa vida. E onde quer que nós estejamos, nós nos tornamos uma bênção. Uma bênção. Não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Nós temos os nossos erros, temos os nossos maus dias, mas não deixamos, nos tornamos melhores colaboradores, melhores trabalhadores, melhores obreiros onde quer que estejamos. E nos tornamos cada vez mais pessoas quem Deus pode usar para abençoar a vida de outros. A vida de outros. Portanto, Páscoa não é procurar entre os mortos quem de facto está vivo. Nós temos que procurar quem está vivo entre a vida. Já não vamos procurar Jesus na cruz. Já não vamos procurar Jesus no túmulo. Agora procuramos Jesus dentro do nosso coração, porque Ele disse que iria morar connosco
na pessoa do Espírito Santo. Eu olho para muita gente que é caluniada, criticada por estar fora das comunidades a que chamam igrejas e vejo gente cheias de Deus. Sabe como é que eu vejo uma pessoa cheia de Deus? Uma pessoa cheia de amor. Eu estava a falar com o meu amigo Fernando Brito agora mesmo e estávamos a falar de casos tristes no sentido em que as celebrações religiosas tomaram o lugar da vida, tomaram a frieza, a capa, não, a capa daquilo que é exterior é cada vez mais grossa. As redes sociais estão a projetar cada vez mais as nossas vaidades. Hoje, viver a Páscoa tem a ver com artimanhas dentro dos nossos funcionamentos cristãos. Páscoa é vida. Páscoa é Cristo e Cristo é vida e Cristo é amor. E o amor vai-se esfriando de muitos círculos religiosos. Fala-se de amor, mas na verdade não se ama. Não se vai à procura das pessoas, que muitas delas saíram das igrejas ofendidas connosco. Não se procura saber o porquê. Não se procura saber onde é que eu falhei. Não se procura... se nós não fazemos com os nossos, vamos fazer com os de fora. Não se procura... Hoje são poucas as igrejas, são poucos os cristãos que estou a falar de todas as vertentes religiosas cristãs que estão dispostos dispostos a sair do seu lar para ir socorrer alguém que não lhes diz nada. Normalmente nós ajudamos a quem nos ajuda. Mas Jesus disse que se nós fizéssemos só isso, então seríamos como os religiosos da época. Ele diz que a nossa forma de viver, de ser justiça, não pode ser como os religiosos, em que têm todos os seus apetrechos, todos os seus salamaleques religiosos e não passam daí. E na verdade, deixam de ser uma cidade edificada sobre um monte. Nós precisamos de olhar para as nossas cidades, para as nossas aldeias, para os sítios onde moramos, para os sítios onde trabalhamos, precisamos de olhar para eles como um campo que precisa de ser ceifado, como gente que está ali, iguais a nós, são iguais a nós não há melhores nem piores aos olhos de Deus, são iguais a nós, e que precisam do amor de Deus, da manifestação do amor de Deus através das nossas vidas. Páscoa é isto. Então vamos procurar quem está vivo no meio dos vivos, porque as pessoas virão se aproximarão de nós se nós manifestarmos vida e não religião. Não serve de nada você ir com frases evangélicas e religiosas ou católicas ou frases com aparências, aquelas frases que nós aprendemos no meio da igreja, que Jesus nunca nos ensinou, mas que são frases que aparentemente ficam bem. Não vá para isso. Não. A vontade de Deus não é que você leve a Bíblia debaixo do braço. A vontade de Deus é que você leve amor sincero a quem está aflito, a quem precisa de uma palavra, a quem precisa de um pão, a quem precisa de dizer de ouvir um sim, de ouvir um não, a quem precisa de um abraço. E é muito fácil. Peça a Deus que o encaminhe para essa pessoa e que também lhe traga pessoas assim. Pronto, e vai ver que Deus vai fazer. Então, olha, o resto, a Páscoa já passou, mas pronto, uma Páscoa feliz para o resto do ano inteiro. Porque Páscoa não é um dia no calendário, Páscoa é o propósito com que nós vivemos a vida de Jesus, que ao fim e ao cabo é este amor. Então procure
quem está vivo entre os vivos e não e substitua aquilo que gera morte pela vida. Substitua aqueles aromas com que aquelas mulheres estavam preparadas para ungir o corpo de Jesus. Substitua esses aromas da morte pelo bom cheiro da vida. Cristo de facto ressuscitou, eu creio, e isso de facto muda tudo. E mudou a vida de Paulo, porque ele disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, éramos os mais infelizes dos homens. Éramos uns totós que andávamos aqui. Mas esta vida, esta convicção, esta certeza de que Cristo ressuscitou, faz com que nós busquemos e queremos, desejamos manifestar o amor de Deus na vida das outras pessoas, daqueles que estão perto de nós e dos que estão mais longe. Você não vai agradar a todos, eu não agrado a todos, Jesus não agradou e continua a não agradar a todos, mas o que estiver ao nosso alcance e aqueles a quem Deus trouxer e aqueles a quem Deus nos enviar, nós vamos. Nós vamos. E temos sempre a oportunidade, apesar das nossas dificuldades. Nós temos tido a oportunidade. Eu, a Sandra, os meus filhos, os nossos filhos, as pessoas que estão diretamente ligadas a mim, nós temos tido a oportunidade de podermos manifestar o amor de Deus. Incrível. Tem sempre pessoas sedentas, necessitadas das mais diversas situações, a começar por necessidades materiais e de comida. Mas temos tido a oportunidade de ajudar. E isso é bom. Isso é bom. Não faz de nós mais santinhos. Não é nada disso. Mas faz de nós gente que se coloca nas mãos de Deus. E que Deus nos usa todos. A minha oração é para que você, ao ouvir isto, que Deus possa usá-lo, para que a sua igreja não seja mais a mesma, seja cada vez mais viva no sentido de manifestar esta vida, este amor, na vida prática, dentro da igreja e fora dela. E fora dela. E que também a sua vida pessoal seja tão atingida por este amor que o faça parar para pensar e que as coisas mudem dentro de si e que para que a paz, aquela paz que excede, que ultrapassa todo o entendimento, todo o pensamento, todo o propósito, essa paz realmente seja encha o nosso coração e que nós possamos viver esse amor, nos traga essa vida, esse sabor tão delicioso. Não há maior alegria, maior gozo do que este. Um grande abraço a todos. Até a uma próxima oportunidade.